digníssimo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de Santa Catarina. Em seu nome, homenageio a todos os membros da diretoria, aos senhores conselheiros, advogados e advogadas. Doutor, representando a presidência da nossa Carta de Assistência, aqui cumprimentando da diretoria, eu vou me permitir utilizar o agradecimento. Então, como forma de abreviar, o meu discurso talvez demore um pouco. Meu caro amigo e colega, materiais ou riqueza, carrego comigo o que eu sou. Não tenho assim como agradecer a generosa deferência que acabou carinhosamente Estado instituição. Para que a memória ou a emoção não me preguem alguma peça típica da idade, digo de coração aberto que me sinto honrado em integrar o rol de detentores da maior comenda da OAB catarinense, medalha João Batista Bonassis, e que, de outras tantas ilustres personalidades, já homenageou Antônio Carlos Conde-Reis, nosso jornalista Moacir Pereira aqui presente, os ex-presidentes Amaury Ferreira e José Carlos Virmon, nosso amigo e parceiro de caminhada, o ex-presidente da subseção de Chapecó e desembargador federal Valdemar Capelletti, os decanos da Advocacia do Extremo Oeste, Ferdinando Damo e Albino Trombeta, nossos mestres César Pazal e José Ventura, nosso querido e amado Dr. Sidney Carlin, o combativo colega Oscar Sérgio Figueiredo e a referência hoje da magistratura nacional, nosso ex-tesoureiro, presidente do Tribunal de Justiça e agora ministro do STJ e corregedor do TSE, Jorge Múcio. Nasci em Blumenau, como dito, filho de uma professora da Rede Fundamental de Ensino Municipal, Orla Carles, e de um escrivão judicial, Hartmut Werner Carles, lotado junto ao Fórum da Comarca da cidade. Ali, ainda um jovem aprendiz, fiz o meu primeiro contato com a minha escolha. Recordo ainda, como hoje, a velha sala de audiências do Fórum da Rio Branco, onde conheci a referência ética moral, sábia e culta do depois desembargador Marcílio da Silva Medeiros, até hoje reverenciado por todos os operadores de direito que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Iniciei qualificando partes em capa de processo de execução fiscal. E mais tarde debrucei-me sobre os antigos livros manuscritos, registrando de próprio punho termos de inventariante ou de nomeação de tutor. Vedado em razão da idade, o meu curioso acesso para a transcrição das famosas audiências de dispensa de data para casamento civil. Recordo ainda mais o acesso na sala da escrivania de muitos dos advogados que marcaram a história do Blumenau. Arão Rebelo, que na renumeração foi contemplado com a inscrição número 001 aqui no OAB. Ainda os advogados João de Borba, Amir Carlos Mussi e Nardim Lenk, igualmente detentores da comenda, mais Werner Groel, Renato Wolff e Lorival Buzarello, entre outros. E aqui traço o limite temporal que marcou a minha trajetória nesses 40 anos de advocacia.
Vi e vivi mudanças em tudo e com todos. Vi e vivi recomeços. Recomeços de conduta da sociedade, de padrões e dos avanços tecnológicos que atingiram as pessoas, a sociedade e a prestação jurisdicional em particular. Transferindo-me para Florianópolis, aprovado que fui para ingressar no curso de Direito da Federal, em março de 71, vivi a primeira mudança. A mudança da Fabril Blumenau para a cosmopolita Florianópolis, com seus pensadores, poetas, líderes políticos e instituições públicas, o que marcou a minha vida. Foi a oportunidade em que tive de conhecer, de um lado, o colega advogado, escritor e jornalista, Raul Caldas Filho, que me mostrou uma cidade totalmente informal e diferente daquilo que se espera numa cidade de governo. E de outro lado, a doutora Solange Dona Pirajá Martins, inteligente, guerreira, revolucionária e ousada, igualmente detentora da comenda, conselheira que foi desta casa, e a sua primeira advogada presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, cujos ensinamentos balizaram todos os valores da minha carreira profissional. Aqui presente, doutor Pedro Pirajá, seu neto. Junto ao decano advogado João Paulo Rodrigues, presidente do Instituto, Solange Pirajá oportunizou todo o meu acesso ao seu saber sobre seguro social e que permitiu mais tarde enfrentar os desafios que encontrei na gestão da Caixa. Participaram desse aprendizado após os presidentes Carlos Voloski Mussi, presente, e o ainda hoje meu médico oncologista Luiz Alberto Silveira, também presidentes daquela instituição de previdências e festejadas lideranças da ilha. Já graduado, recebi a credencial de estagiário em 1975 das mãos do eminente doutor João José Ramos Scheffer, ex-presidente desta casa, presidente do nosso Tribunal de Justiça e igualmente detentor da comenda. A credencial de advogado recebi de outro ex-presidente desta casa, presidente do Tribunal e igualmente detentor da comenda, doutor Aloísio Blasi, cuja história se confunde com o direito e a justiça de Santa Catarina e que nos deixou um grande legado. Sua filha Ana Cristina Blasi, que hoje se junta às mulheres advogadas que fazem a diferença em nosso Estado. Recordo em detalhes minha primeira peça processual de estágio da Universidade Federal, uma investigação em reconhecimento de paternidade, com o eminente colega de turma, ex-magistrado e hoje advogado, Nilton João de Macedo Machado, ocasião em que enfrentamos como ex-adverso um dos maiores combativos colegas, Dr. José de Brito Andrade, de saudosa memória. Já no exercício da advocacia, como dito, tive a honra de iniciar sociedade com as doutoras Marilene Silva de Orleans Casagrande, hoje dedicando sua sensibilidade para as artes plásticas. E a doutora Maria Helena Machado, advogada e docente nos cursos de Direito da Grande Florianópolis. Dali fiz parceria com o saudoso doutor Ivo Pimentel Carione, que vinha de uma escola altamente qualificada na advocacia pública, o IPESP, e onde atuavam com destaque profissionais como Rogério Pereira, o Birajara Dias Falcão, o saudoso Emar Pires e o genitor do nosso atual presidente, Dr. Oswaldo Pedreira Horn, a quem eu cumprimento. Esse gosto pela advocacia pública me fez habilitar e ser aprovado no concurso de provas e títulos para o cargo de Procurador de Estado, onde, mesmo por pouco tempo, vivi intensamente a luta na defesa do patrimônio público junto aos tribunais superiores. Lá, convivi com mestres da advocacia, destacando-se os colegas Assis Schiffer, Irineu José Rubini e os dois de saudosa memória, além de colegas do mesmo concurso, Renato Wolff, Hélio Roque Rubic, este último detentor da mesma comenda outorgada pela OAB. Foi uma experiência gratificante de procurador público,
que pode ser referendada com mais paixão pelos colegas Alberto Matter, procurador do município, e o nosso querido maranhense, hoje cidadão florianopolitano, Georgino Melo, procurador federal, e todos os meus parceiros procuradores de Estado, capitaneados aqui pela conselheira e presidente da associação, Fabiana Guardini Nogueira, como também o registro do Dr. Andrei Cunha Amorim, que iniciou carreira e hoje desponta como um dos maiores ícones do Ministério Público Estadual. Finalmente, de volta à advocacia privada, junto com Irineu José Rubini e Gustavo Henrique Serra, tive o privilégio de integrar o escritório do renomado advogado Nelson Serra. De se frisar, ele foi vereador em Campos Novos com 18 anos, prefeito na mesma cidade aos 22 e várias vezes secretário de Estado. Íntegro, próprio, sereno, conciliador e abnegado legalista, o tenho como uma das maiores inteligências da advocacia pública e eleitoral até os dias de hoje, e sendo outro exemplo e referência de padrão de conduta. Como todos podem observar, minha carreira é a de um eterno aprendiz. Isto permitiu que pudesse amoldar ainda mais o meu esforço aos desafios que enfrentei. Esses desafios, obstáculos, resistências e adversidade, todavia, foram assimilados por um exercício crescente de tolerância, compreensão e respeito pelo livre pensar e agir do próximo. Nesse sentido, foram importantes pessoas que dizem de perto ao meu conforto e crescimento espiritual. Destaco meu amigo e irmão José Carlos Pacheco, ex-presidente do Tribunal de Contas, pelas mãos de quem ingressei na Irmandade Senhor dos Passos, mantenedora do Hospital Imperial e Hospital de Caridade, e que me revelou uma face do papel de acolhimento aos enfermos que poucos, na plenitude e vitalidade das suas existências, percebem. Aos amados irmãos e amigos de loja, caminhada iniciática que completa em 2019 meus 40 anos, onde tive a oportunidade de lapidar conceitos na busca de uma sociedade mais justa e perfeita. Contribuiu, igualmente, o trabalho que vivenciei dos advogados e colegas Paulo Miléo e Anacleto Canani Concórdia, todos reservando parte do seu tempo de advocacia e saber em favor das causas comunitárias e sociais de sua cidade. Finalmente, lançar meu tributo de apreço ao meu amigo Luciano Pereira Paiva, mantenedor da instituição Cidade da Esperança, voltado para o acolhimento e conforto dos necessitados, e onde atuo como voluntário há 18 anos. Todos eles ainda hoje me ensinam a evoluir minha compreensão sobre a natureza do ser humano e o esforço em se respeitar as diferenças de cada um. Como advogados, porém, podemos ir além da advocacia. Podemos contribuir com o papel que cabe a todos, da busca da fraternidade e paz social que tanto necessitamos. Destaco, porém, que de todas as experiências, aprendizados e desafios, o maior tenha sido nessa nossa sagrada e soberana casa, a Ordem dos Advogados do Brasil. Trazido pelas mãos do ex-presidente e hoje desembargador Fernando Carioca, vivenciei o protagonismo com que conduziu a instituição. A época em que, agregada à revolucionária gestão do ex-presidente Jefferson Kraschinchin, quando à frente da CAASC, um e outro marcaram uma nova mudança, um novo repensar. A passagem da sede do Casario, da Rua Padre Miguelinho, onde fomos empossados, para a moderna e arrojada esta sede, na beira-mar, rejuvenesceu e reoxigenou a tudo e a todos. O marco que ficou na memória daquela gestão foi o processo de impeachment de um governador de Estado, desencadeado pela OAB e que, por decisão do Conselho Pleno, ficou confiado a mim e ao saudoso advogado Aymar Pires. O episódio se acha retratado
em detalhada e primorosa obra de pesquisa do advogado e jornalista Moacir Pereira, igualmente detentor da Comenda João Batista Bonassis. Foi uma época de conflitos, desgastes e cobranças pessoais daqueles que não se conformaram com o papel institucional da OAB. Encerrado aquele mandato e declinando de novos encargos, retornei mais tarde a convite do já ex-presidente Adriano Zanotto para regular e instalar os tribunais de ética da OAB no Estado e estabelecer a autonomia daquela interna entidade em relação à Secretaria-Geral, a qual os serviços estavam até então vinculados. Dali, novamente, por indicação do ex-presidente Adriano Zanotto e respaldo de muitos colegas, acabei indicado e eleito presidente da Caixa de Assistência de Santa Catarina. Foi uma época difícil, sem recursos e um passivo de grande monta, que reclamou a adoção de medidas amargas. Foi outra grande mudança. As pioneiras iniciativas do passado de Carione e Jefferson acabaram sendo reguladas pelo poder público, especialmente a saúde. Com a massa beneficiada envelhecida, a demanda e os custos médicos hospitalares ficaram cada vez mais impagáveis. Essa mudança de troca da autonomia e gestão própria pela terceirização de serviços por imposição legal não foi compreendida. Mesmo com o desgaste pessoal das medidas, mas com o apoio irrestrito da valorosa equipe dirigente, foram adotadas as medidas que sanearam e revigoraram a saúde desse importante plano, que é hoje para os advogados que dele fazem parte. Mais uma vez, essa mudança valeu o aprendizado adquirido na vivência com os conceitos e regramentos técnicos e atuariais do Seguro Social, que vivenciei na experiência de Solange, Múcio, João Paulo e Luiz Alberto. O querido colega e amigo Paulo Marcondes Brincas, quando na presidência da Caixa, sentiu que se tratava de medida imperativa e que, adequando esse papel social à nova realidade, garantiu a saúde de um dos planos mais eficazes que contamos nos dias atuais em nosso Estado. Desde aquela época também, o nosso ex-presidente Paulo Brincas, no exercício da vice-presidência, já era testemunha do desejo de vários advogados pugnando pela mudança e o repensar da instituição que o momento e o tempo exigiam. A mim coube tão somente alimentar essa chama e compartilhando com lideranças do Estado que tinham o mesmo desejo. Celso Zimmermann, Miguel Teixeira, Milton Beck, Luiz Michalak, Robson Creme, Gisela Gondim, Marcelo Jabur dos Santos, Rodrigo Duarte da Silva, Alceu Pinto, José Virmon, são testemunhas dessa peregrinação. Encerrado o mandato e acometido por moléstia que me acompanha até os dias de hoje, enfrento mais uma mudança. Agora, viver e sobreviver. Ou como resta na própria raiz do meu nome, Renato, o ato de renascer. A cada dia, sem perder, porém, a paixão pela nossa ordem. Ajudaram-me na preservação dessa autoestima e luta comigo mesmo o convite feito mais tarde pelo presidente Túlio Cavalazzi para auxiliar a nossa querida, agora presidente da Caixa, doutora Cláudia Prudêncio, e o conselheiro Orlando Celso da Silva, na condução dos trabalhos de coordenação das comissões, e do já presidente Paulo Marcondes Brincas, que me conduziu novamente à condição de conselheiro, oportunizando terminar como comecei. Tenho, há anos, especial apreço pelas comissões e a convicção de que a centena de advogados que integram as mais de 60 delas instituídas são as responsáveis plenas pelos estudos, pesquisas e ações junto à instituição, aos poderes e sociedade, e que, acima de tudo, subsidiam as decisões da diretoria e o Conselho da OAB. São a memória de todo o pensamento que germina nesta casa e que norteia nossas ações em defesa do Estado Democrático de Direito. Por tudo isso, digo que foi aqui na OAB que aprendi a grandeza, beleza e importância da instituição no seu papel de mediador dos conflitos da sociedade. E nela aprendi mais. Ela reúne advogados que são expressões desse pensamento.
Dentre tantos outros, destaco os eloquentes, sábios e judiciosos pronunciamentos dos grandes tribunos que passaram por esta casa. Sem desmerecer ninguém, até porque a memória já me prega peças nesse sentido. Permita-me reverenciar os doutores Saulo Vieira, Vilásio Caon, Túlio Gondim, André Melo Filho, José Manuel Soares e Antônio Ugui, igualmente detentores da comenda e que marcaram a história da nossa instituição. Meu caro presidente Rafael Orla, o desafio que lhe foi confiado é destinado aos que são ousados, aos que, mesmo errando, não temem as mudanças. A OAB aqui em Santa Catarina possui hoje, se não me engano, mais de 400 servidores, mais de 200 salas e mais de 40 subseções, reunindo mais de 50 mil advogados e orçamento superior a muitos municípios catarinenses. No país temos mais de 1 milhão de advogados, afora outros 6 milhões de bacharéis reprimidos, aguardando ou aprovação no exame de ordem ou permissivo legal de acesso sem controle de capacitação para o exercício da profissão. Soma-se a isso a preocupação de outurno com as centenas de cursos, oferecendo fácil acesso ao sonho de muitos, mas que sucumbem depois da constatação da mercantilização do ensino. O tempo passou, e rápido. A advocacia e a OAB mudaram, e muito. Lembro, como menor aprendiz, quando iniciei meu labor junto aos advogados blumenauenses, irem estes aos seus escaninhos, pegarem os seus processos e comunicar ao serventuário que os estavam levando em carta, numa relação de confiança sem igual. 40 anos atrás, ou um pouco mais. Hoje, depois do bloqueio pelas cancelas, as distâncias físicas foram aumentando. E agora, com o processo eletrônico digital, sempre estaremos convivendo com robôs que peticionarão de qualquer parte do país ou fora dele, e por que não, contaremos com decisões padrões uniformes que obedecerão à mesma metodologia tecnológica. Só lamento pela duração da prestação jurisdicional, cada vez mais penosa, onde muitos não sobrevivem à rígida longevidade que se dá ao processo. A sociedade mudou e aos poucos vamos assimilando essa mudança. A sociedade mudou acima de tudo, também pelo avanço democrático do exercício de cidadania. Vejo isso na minha filha Mariana, advogada, já veterana na sua inscrição 23.600, e que me ensinou até a fazer print. Além da centenária judicialização, hoje os esforços que os operadores de direito compartilham estão na docência, na solução dos conflitos pela mediação, arbitramento e conciliação, assessoria e consultoria jurídica, estas duas importantes nos dias atuais, e que permitem garantir a segurança jurídica nas relações entre as pessoas, não necessariamente submetendo esses conflitos ao judiciário. Não podemos esquecer que o advogado é e continua sendo o primeiro juiz da causa. Esse é o meu registro pessoal de vida. Um pouquinho mais. Mas não posso encerrar minha fala sem deixar de agradecer os que acompanharam a minha caminhada. O primeiro agradecimento é dirigido aos servidores da casa, maior patrimônio de uma instituição. Aqui registro o agradecimento pessoal a algum deles que, com devoção, imparcialidade, lealdade e impessoalidade, também são alicerces da OAB. Ângela Posa, Débora Souto, Silvia Tomelin, Patrícia Pipalense, Grace de Giacomo e os decanos, aqui também temos decanos, Gersino de Oliveira e Júlio dos Santos. Eles já fazem parte da história da OAB. Não posso de registrar meu agradecimento pelos sábios, legais e dedicados diretores que comigo compartilharam a gestão da Caixa. Antônio Lima Grampos, vice-presidente, conselheiro e confidente. Marcelo Gasparini,
experiente profissional imprescindível que foi na governança da instituição. Ângela Leal e Dirley Sanches, dedicadas diretoras que abraçaram com denoto a causa social da advocacia. João Ronaldo Hefner e Telmo Maia, no controle e fiscalização financeira do mandato. Também registro o agradecimento a Saulo Linder, em memória, já que faleceu prematuramente no primeiro ano de mandato e que se constituía no gestor das mudanças feitas. E, por que não, aos já nos seus novos desafios, os amigos Elvis Poluceno, Adriana Gassenfer Araújo, sem esquecer o Leal Júnior Laureano, que com segurança me conduzia por todos os rincões do Estado. Também, 2 baluartes no processo logística de transformação, meus amigos não integrantes da OAB, Domingos Cerejo e o Sandro Perucci. Quero agradecer a presença dos meus familiares, aos meus irmãos Bruno, Carlos e Vera, sempre presentes e unidos na caminhada e no legado que nos foi dado pelos nossos pais. Quero agradecer minha companheira de vida, Sarita Maria Diego, na grandeza de seu amor e generosidade, e que nos deu as joias que adornam nossa família, as filhas Tayana, Fábio e Mariana, que nos contemplaram com os gêneros Fabiano, Jair e Rafael, e as dádivas dos netos, Luísa, Gabriel e Vinícius. Tenho orgulho de todas, mesmo quase sempre ausente nas suas trajetórias, sei que carregam valores e virtudes que dignificam cada uma delas e orgulham a todos nós. Não posso esquecer dos senhores conselheiros. Agradecer a distinção e reafirmar que ao advogado cabe o dever de exercer na sua plenitude seu papel institucional, na permanente busca de justiça social e reparação de lesão aos direitos do cidadão, seja ainda na intransigente defesa do Estado democrático de direito, e que, acima de tudo, tenha a conduta ética e moral que o dignifique perante o cliente, a sociedade e aos seus, todos merecedores de cidadania, dignidade e oportunidade. Tenho que a ordem não é meio, é fim. A ordem não tem dono. A ordem não se permite alimentar dinastias entre os seus eleitos. Tenho que a ordem está acima do viés ideológico econômico. A ordem não se acha tutelada ao Estado. É soberana, autônoma e independente. Com isso, legitimada para a defesa da sociedade. Deve-se reoxigenar permanentemente, recomeçar e, por que não, repensar cada recomeço. A alternância, afinal, qualifica o debate e o crescimento. E a OAB vive isso na sua plenitude. Permite-me lançar a reflexão. Os tempos são outros, outra vez, e exigem mudanças, recomeço, repensar. E os senhores serão os condutores da aspiração da classe. A união dos advogados é fundamental para todos. Sou pena de, pela soberba, individualismo, mercantilismo e apego narcisista, decretarmos o declínio dessa sagrada missão que nos foi outorgada pela sociedade. Tenho, como sempre, muito atual, um velho mantra que só com uma OAB forte, teremos um advogado respeitado. De nada adianto normativas de criminalização ou de garantia do exercício da profissão, se não contarmos com uma instituição que seja protagonista na condução dos grandes debates políticos, econômicos e sociais do país. Todos sabem o que é, o que representa a OAB. Temos que fazer jus a essa grandeza. Essa união só será possível se de espírito desarmado e com bom propósito praticarmos a grandeza do debate entre nós. Unidos, podemos compartilhar e contribuir para o aprimoramento das pessoas e das instituições. Temos o direito de divergir, mas não podemos subtrair de ninguém o direito ao bom combate e da defesa de suas convicções. Tenho que o presidente Rafael Warren, voltado para esse valor maior,
fortalecerá nossa OAB catarinense com a grandeza do debate das ideias que realimentam o nosso pleno viver como classe e instituição. Senhores e senhoras que prestigiam esse ato institucional, o advogado tem uma missão importante, também dedicar-se ao próximo. O advogado, no fundo, é um médico de almas. Só ele tem o remédio que ninguém mais tem para curar a maior dor que podemos carregar no corpo, a da injustiça, sentimento interior que mata. Hoje, mais do que nunca, precisamos de justiça social e correção das desigualdades sociais. E esse papel transpôs a litigiosidade dos tribunais. Preocupa e muito a todos nós, cada vez mais, o destino econômico e social do país. Perdemos o rumo no respeito ao pluralismo, maltratando a busca de uma sociedade livre, igualitária e fraterna. A sociedade não vislumbra perspectivas. O aumento das desigualdades está levando para o cometimento de novas injustiças, e estas levarão inexoravelmente a novos conflitos. E mais uma vez, cabe ao OAB o papel do protagonismo na solução desses conflitos. Não fomos educados para conviver com as diferenças, mas somos todos iguais, mesmo sendo diferentes. Não somos o que possuímos, mas sim o que somos. Quanto mais somos, maior será o legado que deixaremos a todos. Nisto reside o desafio das próximas décadas. Muito obrigado.